Existe hoje no Brasil um sentimento generalizado de injustiça, de que o sistema judiciário não cumpre suas obrigações como deveria. Uma das principais causas desse sentimento são os constantes escândalos de corrupção que se multiplicaram nos últimos anos. O mensalão. O termo mensalão surgiu numa entrevista dada por Roberto Jefferson à Folha de São Paulo. Nela, ele afirmou a existência de um esquema de pagamento de propinas a parlamentares do PT, PL e PTB, entre outros. Banestado. A Operação Banestado investigou um grande esquema de corrupção que remeteu pelo menos 30 bilhões de dólares para o exterior no final dos anos 1990. Operação Lava Jato. A Polícia Federal deu o nome de Lava Jato por causa de um posto de combustíveis de Brasília. O estabelecimento era usado como fachada para movimentar valores de origem ilícita. Os depoimentos paravam o Brasil. Petrolão. Denúncias que jorram dos dutos do Petrolão. A corrupção escancarada, um verdadeiro balcão de negócios com cifras bilionárias. Dinheiro roubado da maior estatal brasileira. E as rachadinhas. Em 2020, Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de ex-funcionários públicos em benefício próprio, o que configuraria a chamada rachadinha. São tantos que poderíamos passar o resto do documentário citando eles. E não é apenas o escândalo de corrupção que surpreende e passa o sentimento de injustiça, mas o seu desenrolar. Todos passam pelo mesmo processo, com inúmeros políticos e empresários corporativistas sendo descobertos, acusados e, então, depois de anos, passam por tudo isso praticamente impunes. No melhor dos casos, passam algum tempo na cadeia ou com uma tornozeleira eletrônica em suas mansões. Veja o caso da Operação Lava Jato. Descobriu-se um dos maiores escândalos de corrupção da história e depois de anos de investigação, inquéritos, julgamentos em diversas instâncias, finalmente se conseguiu prender algumas pessoas, incluindo o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Era um momento de redenção do sistema judiciário brasileiro. Depois de tantas décadas e tantas denúncias, finalmente alguém importante havia sido preso. Finalmente houve punição. Finalmente houve justiça. O que é difícil de acreditar é que apenas um pouco mais de um ano e meio depois, logo após a revogação da prisão em segunda instância, Lula estava solto. Mais um ano e meio se passou e o próprio STF decidiu pela anulação de todas as condenações. Como que eles fizeram isso? Depois de tantos anos, eles perceberam que quem tinha julgado não poderia julgar. Deveria ter sido outro tribunal e, portanto, as condenações deveriam ser anuladas. O desenrolar dessa história? Bom, você já sabe. Mais um ano e meio e o ex-presidiário é eleito, pela terceira vez, presidente da República. Um grande tapa na cara de quem acreditava no sistema judiciário brasileiro. E há um novo fator que fez o cenário piorar ainda mais nos últimos anos. O autoritarismo vindo do judiciário. Um STF que rogou para si o poder de legislar e executar funções que não lhe pertencem. Até agora, apenas falamos da classe política e dos corporativistas. Porém, fomos a fundo estudar o que causa tanta injustiça. E descobrimos algo extremamente alarmante. Não é apenas entre os políticos e os grandes empresários que a justiça se perverteu. É o sistema inteiro que está contaminado. Seja rico, seja pobre ou classe média, seja nas grandes capitais ou no interior do país. O sistema judicial simplesmente não funciona. Ele está inteiramente corrompido, dos pés à cabeça. Nós vamos demonstrar como ele prende quem não deveria prender e não prende quem deveria estar preso. Como leva anos para julgar alguns casos simples e como as vítimas, mesmo quando o julgamento ocorre corretamente, saem com uma mão na frente e outra atrás. Como os injustiçados por esse sistema perverso não têm a mínima possibilidade de ser restituído por tal justiça. Nós vamos mostrar como o sistema judiciário é um perpetuador das injustiças ao invés de trazer justiça para a população. É claro, nós vamos mostrar isso com dados e fatos, mas só apontar o dedo e não fazer nada é muito fácil. Por isso vamos mostrar as opções que acontecem ou já aconteceram em outros locais e sociedades para resolver esse problema. Mas não se engane, não é uma solução pronta e muito menos perfeita, mas serve para mostrar que existem diversas outras formas de nos organizarmos juridicamente. Então vamos aos fatos. Vamos começar pelo crime, que é um dos principais pontos da insatisfação brasileira
E é muito difícil acreditar que esse problema seja resolvido se quem comete os crimes tenha a certeza que vai sair impune. A Polícia Civil já identificou o ladrão, obviamente, porque tem a imagem, se pegar o primeiro frame do vídeo, ele tá mostrando o próprio rosto. O próprio rosto, ele mostra... tá curtindo ali o que tá fazendo. Inclusive, eu tava olhando o vídeo, Ana, as pessoas comentando, né, como você falou, ele tava fazendo essa live aí nas redes sociais, e o pessoal falando, meu Deus, que absurdo. Ali, ó, dá pra ver Marlon, no cantinho que é isso? E ele curtindo, ele, olha só o que o novinho tá fazendo aqui, a atividade, o carro que eu peguei, e ó, vou fazer de novo, ó, vou parar de novo. Olha só, com um sorriso no rosto, com uma arma na mão e assaltando, roubando, levando medo pras pessoas. É o nível de impunidade que chega nesse grau, é de que ele sabe de que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eu posso divulgar meu rosto na internet. Exato. É esperado, portanto, que o sistema judicial julgue e puna quem comete tais crimes. Porém, não é isso que acontece na realidade. Quase 2/3 dos homicídios no Brasil não chegam nem a ser elucidados, ou seja, nem se descobre quem é o culpado e nem mesmo há um julgamento. E isso porque estamos falando de homicídio, um dos crimes mais brutais. E quando se olha para os crimes no geral, esse índice de resolução é ainda mais absurdo, é de apenas 6,3%. Em outras palavras, o ladrão sai de casa para roubar sabendo que a probabilidade de acontecer absolutamente nada é de 94%. Ele tem certeza de que não vai ser pego. Em alguns estados, esse cenário é ainda pior, com alguns estados chegando apenas a 1,15%, que é o caso do Piauí. E note que não quer dizer que esses 6,3% geram prisões. Se pegarmos os números de prisões, eles representam apenas 0,06% dos crimes. Isso mesmo. Não é 6%, não é 0,6%, mas sim 0,06%. Ou seja, de cada 2.000 crimes, apenas em um, alguém vai para a prisão. O Brasil é absurdamente ruim em questões de resolução de crime, mas não está sozinho nisso. Esses números é relativamente baixo, mesmo em países de primeiro mundo, como na Noruega, que soluciona 48% dos crimes, e a Alemanha, que soluciona 58%. Mas nada se compara aos 6% do Brasil. E daí que surge um paradoxo, pois você deve estar pensando, então quer dizer que o Brasil prende pouco? Não, pelo contrário, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. O que acontece é que o Brasil prende errado. No Brasil, 267 mil pessoas estão presas e sem um julgamento. É a chamada prisão preventiva. Ela deveria ser utilizada apenas em casos excepcionais para evitar que a busca por provas seja prejudicada ou que o suspeito infrator fuja, mas na prática, o que acontece é que a prisão preventiva virou padrão, especialmente entre os desafortunados. Ela deveria também durar pouco tempo, até que o julgamento ocorra, mas devido à lentidão da justiça estatal, leva até anos. Na média, a prisão preventiva dura 1 ano e 2 meses, mas tem casos que chega a 6 anos. E o pior, um estudo que foi feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, também alertou que 4 entre 10 pessoas que respondem a processos presas no Brasil não são condenadas a penas privativas de liberdade, ou seja, ficam presas sem necessidade. Desses presos preventivamente, 40% ao final recebem um regime aberto, uma pena restritiva de direito ou são absolvidos. Conclusão. Neste momento, temos mais de 100 mil pessoas presas sem necessidade e, pior, sem julgamento. Uma grande afronta aos direitos individuais. E não é só isso. A injustiça é ainda pior. Essas pessoas que podem ter passado anos em prisão preventiva sem julgamento, ao serem julgadas e consideradas inocentes, não têm direito nem mesmo a receber uma restituição pelo erro cometido pelas autoridades. Elas passam anos presas e têm a sua vida acabada por uma decisão incorreta do Estado e não recebem um mísero centavo. O policial ou juiz que cometeu essa injustiça não recebe nem mesmo uma reprimenda. Se no raríssimo caso de haver um erro grotesco no processo legal, dele ser descoberto e o juiz ser considerado culpado, ele deverá receber uma punição, uma aposentadoria compulsória e remunerada. Se os erros são assim compensados, como esperar que eles deixem de acontecer ou apenas diminuam? Além de serem praticamente imunes a erros e não haver mecanismos para a responsabilização destes erros, o judiciário brasileiro é extremamente lento. Um processo em tramitação na justiça brasileira leva em média 2 anos e 8 meses, sendo que alguns estados, como a TJSP, têm um prazo médio absurdo de 4 anos e 11 meses.
como podemos pensar que há justiça quando pode ter que se esperar mais de 4 anos pela solução? O mais triste é que esse documentário só está começando e ainda dá para piorar, pois toda essa incompetência é muito bem remunerada. O judiciário é uma das áreas melhor remuneradas do país. Ele ganha em média R$12 mil por mês, uma média 3 vezes maior que o do executivo e quase 5 vezes maior que a do brasileiro médio. Isso sem falar dos mais de 350 juízes que chegaram a receber mais de R$100 mil em um único mês. E até agora praticamente só falamos do direito penal. Imagine a consequência disso tudo para o empreendedor. Ele planeja ou abre uma empresa com uma legislação, algum tempo depois, por um devaneio do legislador ou de um juiz, as regras mudam completamente e o negócio se inviabiliza. Quer um exemplo? O STF, que julgou em fevereiro de 2023 que poderia cobrar impostos retroativos caso o entendimento do STF mude. Uma empresa que ganhou uma causa naquele mesmo tribunal anos atrás pode, do dia para a noite, passar a dever milhões de reais porque o entendimento do judiciário mudou. Como se planejar ou ter uma empresa em um país que nem a decisão final de um tribunal superior é realmente final, podendo mudar a qualquer momento? Imagine a insegurança jurídica que isso causa, quantos negócios morreram ou nem mesmo foram criados devido a esse alto risco. É um prejuízo incalculável. E agora que você sabe tudo isso, como é que você pode simplesmente chamar isso de justiça estatal? Está mais para uma injustiça estatal. E o mais irônico, porém sem graça, é que mesmo com todos esses fatos, ainda tem gente que diz que a justiça só pode ser provida através de um monopólio do Estado, que sem isso seria impossível haver justiça. Mesmo que os fatos e a história demonstrem o oposto. Não perca a pré-venda de sistemas legais muito diferentes dos nossos. O que tem de tão errado no sistema jurídico que nos é imposto ao ponto de causar tantas injustiças? O sistema jurídico tem por objetivos resolver conflitos sociais, disputas e reparar danos causados aos indivíduos. Porém, o conflito social aumenta, já que a penalidade da lei pesa apenas aos menos favorecidos. As disputas são demoradas e levam, quase como regra, a decisões injustas. E os danos? Bom, eles, como vimos na demonstração dos dados, não apenas não são reparados, mas, como muitas vezes, o Estado causa danos extras às pessoas inocentes. E onde inicialmente havia um injustiçado, agora há 2 e nenhum dano foi reparado. So I agree with you. The main 3 victims are the ones you mentioned. The victim of the robbery, the taxpayers who have to pay for it, and the people who are imprisoned who are actually innocent, right? Like guilty, which is another reason for libertarians to oppose capital punishment or the death penalty, because well, number one, there's always the possibility of mistake, and we don't want to give the state the power to do this. And number two, what good does it do, really? Now, what does justice mean? So, justice means respecting people's rights, giving them their due. Só que este documentário não irá apresentar para vocês um sistema jurídico perfeito, onde todos os conflitos serão resolvidos, mas irá demonstrar sistemas jurídicos que não dependiam do Estado, como eles funcionavam, quais problemas levantavam e como eram resolvidos. O documentário tá bom? O livro é melhor ainda. O sistema jurídico da China Imperial se originou há mais de 2000 anos e sofria influências da vertente legalista e confucionista. A vertente legalista entendia que o ato criminoso era um ato racional, que considera aspectos de racionalidade e que, portanto, a aplicação da lei através das penalidades severas levaria a um comportamento desejável. Os confucionistas defendiam que a mudança do comportamento não se daria através da punição, mas através do ensino das virtudes. O tratamento deveria ser desigual, levando em consideração o status desigual pela qual a lei se aplica. Acontece que durante a pós-dinastia Han, após 206 a.C., o sistema legal chinês deixou de ser legalista e começou a se tornar um sistema híbrido. O direito positivo continuou sendo aplicado pela penalidade, mas isso dependia do status absoluto e vis-à-vis da vítima. Essas aplicações ficaram conhecidas como reformatório e penitenciário, abordagens até hoje presentes em sistemas jurídicos. As leis tinham origem nos estatutos proclamados pelos imperadores e transmitidos de dinastia em dinastia, e sua expansão se dava por subestatutos, gerados por funcionários de alto nível e comentários oficiais impressos junto com os estatutos. Essas leis não buscavam tratar do que era proibido, mas especificar as punições para cada transgressão. Prisões e multas não faziam parte das punições,
ainda que o réu pudesse ser um prisioneiro na passagem do rito legal, e o pagamento às famílias prejudicadas, às vezes, era permitido como um substituto às penas mais graves. Ainda assim, as punições prescritas raramente eram aplicadas em totalidade. Portanto, uma pena de 50 golpes de bambus acabavam se transformando em 20, uma consequência direta da conquista manchu. Os manchus governaram a China com base em um sistema legal conhecido como Leis e Regulamentos de Qin, que foi uma mistura de tradições legais chinesas e manchu. As leis e regulamentos de Qin foram uma tentativa de integrar a cultura manchu com a cultura chinesa e estabelecer um sistema legal que fosse justo e eficiente. Eles foram escritos em manchu e chinês e abordaram uma ampla gama de questões, desde punições criminais até assuntos familiares e comerciais. Após essa conversão, sentenças que eram descritivamente capitais se tornaram como casos graves, mas não capitais. Sentenças capitais eram a decapitação ou estrangulamento. Essas condenações mudaram de acordo com o status ou situação. Por exemplo, a sentença revisada demorar anos para ser confirmada, pessoas dignas de compaixão, ou jovens demais ou velhos demais, ou pelas circunstâncias atenuantes para seu delito, filhos cujos pais eram vivos e precisavam de cuidados, ou os pais estavam mortos e os santuários precisavam de cuidados, e os reais merecedores de pena de capital. Ainda assim, estes últimos eram muito mais raros, fazendo que muitas vezes a pessoa fosse condenada à servidão por 1 ano. Essas mudanças legais também encontram base nas tradições e religiões da época, como por exemplo um equilíbrio cósmico. Neste sentido, uma vida deveria ser paga por outra, o que explicaria o caso de que se várias pessoas participassem de um assassinato, caso um dos condenados morresse, os demais poderiam pagar sua saída por algo não capital. Isso também explica o motivo de que as execuções só poderiam acontecer em algumas épocas do ano. O Código da Lei foi constituído para expressar quais punições se decorriam para cada delito, mas falhou em fazer o mesmo com muito detalhamento. Esses erros poderiam ser resolvidos com o artifício da jurisprudência. Outro problema desse detalhamento completo é que pode haver crimes cuja punição é muito mais severa do que o ocorrido, levando a uma desproporcionalidade, como um acidente que leva à morte da pessoa e que, pelo Código da Lei, a morte deverá ser paga com a pena de capital. Uma solução, neste caso, seria uma pena não capital, mas que fosse proporcional ao delito. O sistema jurídico chinês tradicional era altamente hierarquizado, com diferentes níveis de autoridade e responsabilidades. É mais fácil visualizar esse sistema jurídico sendo separado da seguinte forma. O magistrado distrital é o nível mais baixo da hierarquia. Eles eram responsáveis por administrar uma justiça de um distrito ou um condado específico. A prefeitura estava acima do nível do distrito. Eram responsáveis por supervisionar vários distritos e tinham autoridade para revisar os casos que os magistrados distritais julgavam. O governo provincial está acima da prefeitura. Eles eram responsáveis por administrar a justiça em todo o território de uma província e tinham a autoridade para revisar casos julgados por prefeitos e magistrados distritais. O Conselho de Punições era o mais alto tribunal do país e era responsável por supervisionar todo o sistema judicial. Era composto por altos funcionários do governo imperial e tinha autoridade para revisar casos e decidir questões legais de todo o país. Em geral, os casos eram levados aos tribunais em níveis mais baixos da hierarquia, onde eram julgados pelos magistrados distritais. Se as partes envolvidas no caso não tivessem satisfeitas com a decisão do magistrado distrital, eles poderiam apelar para os níveis hierárquicos superiores. Casos importantes ou difíceis poderiam ser levados ao Conselho de Punição para revisão e decisão final. Como os casos precisavam passar por todo esse processo e as leis engessavam o processo legal, além dos casos terem os problemas já citados, eles demoravam muito para terem o veredito. O sistema jurídico chinês, segundo fontes, era inteiramente criminoso, sem um procedimento pela qual uma parte prejudicada pudesse entrar com uma ação. No entanto, quando os registros de casos de níveis inferiores se tornavam disponíveis, eles mostraram um sistema criminoso na forma, mas civil na substância, especialmente em relações a assuntos menores, como terra, dívida, casamento e herança. Um exemplo dado foi a obrigação de um devedor, onde o estatuto limitava a taxa legal de juros e estabelecia penalidades para o credor que excedesse essa taxa, e também estabelecia penalidades para o devedor que não pagasse sua dívida. Um credor que acusasse um devedor de estar inadimplente poderia levar o caso perante o magistrado, que poderiam exigir que o devedor pagasse e renunciasse à punição criminal. O caso ainda era criminal na forma, mas as partes poderiam pedir humildemente ao magistrado que cancelasse a audiência, e ele estava livre para recusar, mas provavelmente não faria devido à agenda pesada de casos não resolvidos.
Um curioso sistema jurídico não estatal para o comércio também se mostrava presente aos chineses. Isso se mostra através das práticas contratuais distantes das relações do império. Dentro da família, os conflitos eram resolvidos através de uma estrutura hierárquica. Mas como Taiwan se envolvia cada vez mais em relações comerciais complexas, precisava de uma segurança jurídica. Na Europa medieval, isso foi resolvido por tribunais privados, mas dado a hostilidade imperial, muito pouco provável de que algo do tipo se desenvolveria na China. Isso não impediu os chineses de criarem uma extensa variedade comercial, baseando-se em um conjunto de formas contratuais. Como a reputação da empresa era necessária para manter relações de longo prazo, se fez necessários contratos mais detalhados, como por exemplo uma regra que, exceto por fraude explícita, um comerciante que aceita a entrega não teria recurso caso ela fosse defeituosa. Outro instrumento legal que é interessante são as compras futuras de mercadoria a um preço pré-estabelecido. Esses contratos não eram considerados vinculados até que houvesse o cumprimento parcial por uma das partes, geralmente em forma de depósito pago pelo comprador. O comprador que violasse perdia o depósito, o que não exigia intervenção judicial, mas o vendedor que violasse o contrato e mantivesse o depósito poderia ser levado a julgamento. O sistema era baseado em um sistema de formulários escritos, terminologia padronizada e o uso de selos, permitindo que terceiros determinassem facilmente qual parte havia violado o contrato. Os comerciantes chineses conseguiram manter esse sistema sofisticado de contratos sem a necessidade de uma intervenção estatal. Adquira já os seus sistemas legais muito diferentes dos nossos. Um sistema jurídico entre os ciganos também é relatado historicamente, o que torna ainda mais curioso como isso é possível, dado ao fato de que eram basicamente nômades e transitavam entre países. A estrutura social cigana, pelo menos o Vlat Hon, era baseada na família e, acima dela, são os Vitsa, que é um grupo de parentesco maior, descendente de um ancestral de algumas gerações atrás. Acima do Vitsa está a Natsya, que tem o sentido de nação. Todas essas unidades são no sentido de parentesco, mas há uma unidade acima da família, no sentido geográfico, que é o companhia, que remete a um acampamento ou grupo de famílias acampando. Essa companhia pode ser fechada, exigindo permissões para entrar, ou aberta. As restrições à entrada são resultados das imposições de um Honbaru, que é o líder da comunidade. Essas restrições servem para proteger as famílias já presentes da concorrência, por exemplo. România, o sistema de regras, é agrupado em duas categorias. Uma são as regras jurídicas ordinárias, que afetam as relações dos ciganos uns com os outros, incluindo obrigações de ajuda mútua. A outra categoria também afeta as relações, mas por questões de crenças. Veja, havia a concepção de que da cintura para cima o corpo humano é puro, e da cintura para baixo era impuro. Portanto, lavar as vestes exigia uma separação e, quem não separasse as roupas de cima pelas de baixo, era considerado impuro, levando as famílias a evitarem se relacionar com essa pessoa. Isso acontecia pela concepção das pessoas de que a impureza poderia ser contagiosa, o que explicaria essa pessoa ser, também, ostracizada. Esses são os meios pelas quais as regras são aplicadas, o ostracismo e, também, a disputa. Para este último, era comum recorrer às autoridades Gaji para impor custos ao oponente. O interessante é que as leis deste povo não são escritas, são passadas oralmente e mantidas pelos antigos. Há mudanças em termos de graus para outros povos ciganos. Por exemplo, o Roman Cow alega violações de direitos e exige indenização com ameaças da violência. Ambas as partes sabem que a comunidade provavelmente apoiará a vítima, e o infrator culpado pode optar por oferecer indenização ou se retirar da vizinhança da vítima para evitar a proscrição, como era comum na Islândia há 1000 anos. Romani does give you, if I go back to my comment about Lefebvre's idea of a sort of a pacifist legal system, the Romani system was pretty close to a pacifist legal system, but that depended on the fact that being excluded from Romani society was a very, very serious punishment. So that because basically in the tradition, this is less true at present, at least in the US, but it certainly was true for a long time and to some extent still is that if you were a Romani, you regarded all non-Romani as horrible people, as in effect diseased because they didn't know about the precautions to take against sort of what we would think of as magical diseases. And if you were a non-Romani, you thought Romani were terrible people, that they were the people who stole chickens and baby children and so forth. And that meant that if you were a Romani and were excluded from Romani society, you were really in trouble because there wasn't something else to give. So the Romani could have a system where the ultimate enforcement was
expulsion, was a court verdict whose result was that other people wouldn't associate with you. And that's very interesting, but it depends on a particular sort of society. And I think that system is breaking down in the US over the last, 20 or 30 years, because the US is too tolerant a society. So in fact, it was practical if you were expelled from the Romany Society, and you could be in the Romany Society and have much closer connections to the ordinary society than was the case 100 years ago, or maybe still in Europe, I don't know. And the result, I think, there are two books by an American woman anthropologist who studied the Romany, who interacted with them quite closely at one point. And the first book is the best source I know on how that system worked. And that was written maybe 40 years ago, I don't remember. The second book was written a few years ago. And although she's not willing to say it, it's describing the collapse of the system. It's describing the fact that that set of institutions really no longer has very much bite. So it worked under one set of circumstances for a group of people who were big, but certainly the Romany approach in other respects has its real attractions for some people. That part of the problem that an embedded society, an embedded legal system has, a set of people who are inside, who are under a government, as it were, and want to enforce their own rules on each other. And one of the problems is, how do you keep the government from enforcing its rules on you? And the Romany solution basically was to be as invisible as possible, so that you try not to get registered, you don't tell people you're Romany very often, depending on the circumstances, you have a name for public purposes, which you can trade off with your brothers and cousins and such, and so forth. And I think that works less well in a modern society because we've got better technology. But one of the striking successes of the Romany is the fact that most of them survived the Nazis. That the Nazis attempted to wipe out both the Jews and the Romany. And within the areas they controlled, they killed almost all of the Jews and maybe a third of the Romany. We don't really know because we don't have good enough data again. But it's pretty clear that the Romany were much more successful in that very grim situation as a result of that policy. So I think you can get lessons in terms of seeing why their system worked for them. But then, since their circumstances were very different, it's hard to know how much of that carries over for us, so to speak. Não perca a pré-venda de sistemas legais muito diferentes dos nossos. Durante a Era Medieval, a Islândia desenvolveu um sistema legal e político conhecido como Althing, que era uma Assembleia Geral composta por representantes de todas as regiões da Islândia. Esse sistema foi criado no ano de 930 e é considerado um dos mais antigos sistemas democráticos do mundo. O sistema jurídico da Islândia medieval era baseado na lei comum, também conhecida como lei germânica, que era uma coleção de tradição e precedentes estabelecidos pelos anciões locais. Essas leis eram aplicadas em tribunais locais, que eram supervisionados por juízes eleitos pelos representantes regionais do Althing. A relação do Godar com seus Thingmen era contratual e não territorial. Os Godars não tinham direito às terras dos Thingmens, e estes podiam escolher para quem sua lealdade iria. O sistema jurídico também era hierárquico. Os tribunais locais eram responsáveis por julgar casos menores, enquanto casos mais graves eram levados ao Althing para serem julgados por um grupo de representantes. O Althing também era responsável por aprovar novas leis e revisar as existentes. O único funcionário fixo era os Logsubamadur, ou orador do rei, que era eleito a cada 3 anos pelos habitantes de um quarteirão. Seu trabalho era memorizar as leis e citar elas, aconselhar em questões jurídicas e presidir o Lorgreta, que é a legislatura. Os Godar eram uma classe privilegiada na Islândia medieval, com grande poder político e influência social. Eles eram os responsáveis por supervisionar os tribunais locais e a aplicação das leis, além de serem responsáveis pela organização da defesa militar e pela arrecadação de impostos que eram negociados entre os Thingmen e os God. A posição dos Godar no sistema hierárquico era muito importante, pois eram eles que decidiam quem seria o juiz de cada tribunal local e, portanto, tinham grande influência sobre a aplicação das leis em sua região.
Eles também podiam presidir julgamentos e tomar decisões finais em alguns casos. O Godord era a congregação que se desbancava em um grupo de homens específicos que aceitavam em seguir um God e um pacote de direitos, incluindo o de sentar no logretar e nomear juízes para certos tribunais. O Althing desempenhava um papel importante na aprovação de novas leis e na revisão das existentes, enquanto os tribunais locais eram responsáveis por julgar casos menores e os casos mais graves eram levados ao julgamento. O sistema jurídico que busca a aplicação genuína da justiça precisará, entre muitas coisas, de fatos, o que é difícil em uma sociedade analfabeta. Para isso, criou-se um painel de tamanhos não lineares dos 9 vizinhos mais próximos do crime. Portanto, o processo judicial incluía testemunho e evidência apresentadas pelos envolvidos no caso e por testemunhas. Essas informações eram consideradas pelos tribunais ao tomar suas decisões. Os tribunais funcionavam para dar vereditos e se encerravam logo após isso. Para ofensas graves, a pena poderia levar ao bandido ao confisco da propriedade para indenizar a vítima ou herdeiros. Nesta época, era legal matar um bandido, mas ilegal alimentar, abrigar ou ajudar ele a deixar a Islândia. Ainda assim, a maioria dos casos eram resolvidos fora do tribunal. A Islândia medieval consegue responder à afirmação de que a aplicação da lei privada desfavorece os mais pobres. A vítima poderia entregar o caso para uma outra pessoa de graça ou dividindo o pagamento. Isso aumenta significativamente a punição de uma injustiça, mesmo ao mais pobre. Além do mais, como a indenização por morte custava dinheiro, até mesmo conflitos com várias pessoas tinham seus danos reduzidos, incentivando a terceiros que fossem a se aliar a um grupo a ter incentivo de evitar exageros. A lógica é simples: se eu vou ter que pagar pelas mortes sabendo que já tenho a vantagem no campo, não há motivo para danos extras e ter que pagar mais. Isso se mostrou verdade também quando coalizões estavam engajadas em uma guerra civil. O documentário tá bom? O livro é melhor ainda. O sistema jurídico da Irlanda Antiga era conhecida como Brehon Law, ou Lei dos Brehons. Essa lei era um conjunto de normas e práticas jurídicas privadas que regulavam a vida cotidiana das pessoas na Irlanda pré-cristã e medieval até o século XVII. Ela era dividida em um grande número de pequenos reinos conhecidos como Tuatha, ou Tuath no singular. Rei era aquele que possuía um Tuath. 3 ou 4 Tuath lhe dava caráter de Rei dos Reis. Um grande número de reinos lhe fazia ser conhecido como Rei de Grandes Reis. Os Brehons eram juízes profissionais que detinham um grande conhecimento da lei e da tradição irlandesa. Eles eram responsáveis por aplicar a lei e resolver disputas entre indivíduos e comunidades. A lei dos Brehons eram baseadas em princípios como a compensação financeira por danos, a responsabilidade pessoal, a igualdade de todos perante a lei e o respeito pelos direitos da propriedade. O sistema jurídico da Irlanda Antiga era altamente desenvolvido e sofisticado para a época, e a lei dos Brehons abrangia muitos aspectos da vida, incluindo casamento, divórcio, herança, propriedade e crimes. As decisões dos Brehons eram baseadas em precedentes, e suas decisões eram influenciadas pela tradição, pela lei comum e pelos costumes locais. Os juízes Brehons não tinham poder de coerção para impor suas decisões e, portanto, a solução de conflitos dependia da persuasão e do acordo voluntário entre as partes envolvidas. Embora a lei dos Brehons tenha sido suplantada pela lei inglesa após a invasão da Irlanda pelos normandos do século XII, a sua influência pode ser vista em várias áreas da lei irlandesa moderna, incluindo os direitos de sucessão, o direito de propriedade e o direito à compensação por danos. O sistema jurídico privado dos Brehons era altamente descentralizado e adaptável, e enfatizava a resolução prática de conflitos. Apesar de suas limitações, esse sistema legal proporcionou um grau significativo de ordem e estabilidade à sociedade irlandesa por muitos séculos, e deixou um legado duradouro na cultura e na história jurídica da Irlanda. Esse sistema dependia de um sistema de fiadores, terceiros que tinham direitos e obrigações estabelecidas no contrato. No que se refere em garantir o cumprimento do contrato, a entrega de fiança também foi um mecanismo explorado. About ancient Ireland, I think that these examples, and then Hans-Hermann Hoppe also talks about sort of the quasi-anarchistic aspects of the medieval period in Europe and things like this. I think these examples simply go to show that it's possible to have a decentralized legal system that does not flow from the state, right? Again, as I said, since the early 1900s and the dominance of the managerial state, the dominant conception in the minds of most people
of law is whatever the state says, and they can hardly conceive of law as originating in any kind of other way, because they've adopted a logical positivist and a legal positivist mentality, which is what in Austrian economics we call monism. It's like, so they think that the only real science or law is like physical empirical facts, right? Like, so they're logical positivists, and so philosophy is not scientific; it's pseudoscience, right? This is how they think, right? So the only way we can get to the real facts is to see what was written down on paper by someone with power, right? With big guns, right? As relações dentro da prisão também formam um sistema de normas a serem seguidas. Vemos o surgimento de um sistema legal. Os funcionários que lá estão para garantir o bom funcionamento e a proteção de um prisioneiro para com o outro raramente desempenham este papel. As condições dos prisioneiros que se mantêm fisicamente inseguros por estar cercado de estupradores e assassinos e os recursos serem mantidos em comum acaba justificando esse fenômeno. As relações econômicas, em sua maioria ilegais, também explicam o surgimento desse sistema. Veja, a circulação de álcool, tabaco, drogas e celulares acontece, mas por motivos óbvios, sem o auxílio de instituições oficiais. Isso explica o relato de um dos presos aqui do Brasil que relata que, na venda de uma pedra de crack, se o comprador não realiza o pagamento, não há como reivindicar o dinheiro, dado que não há um amparo legal. Na Califórnia, antes de 1960, os prisioneiros continham um sistema descentralizado que se chamava de Código dos Prisioneiros. Apesar de que a natureza oculta deste código tornara difícil de termos uma exatidão sobre, algumas coisas se mostravam em comum, como diversos relatos apontam. Por exemplo, nunca denuncie outro condenado, não seja intrometido, não fofoque, não minta, não roube, pague suas dívidas, não seja fraco e não reclame. Para os que conheciam esta norma, eram conhecidos como condenados. Para os que não aderiram, eram conhecidos como internos. Os incentivos que faziam as pessoas seguir essa norma que evitava os conflitos era o respeito mútuo entre os condenados. O ônus de não seguir era a ausência de apoio ou ajuda mútua de outros, dado o seu isolamento e baixo status. Uma vez eu tive que bater num cara, num dia de visita, né? O preso todo mundo cabeça pra parede, não pode olhar a mulher de ninguém, né? Porque senão é paulado. Depois da visita, os caras chamam de segunda-feira sem lei, porque domingo é a visita, segunda-feira sem lei, porque todo mundo, os caras vão, os faxina, né? Que são os caras que mandam, né? Eles vêm, todo mundo vai reclamar pros faxinas, que são os presos mais antigos, fala, tal, não sei o que, roubou não sei o que, o fulano olhou pra mulher do outro, não sei o que, aí fica uma roda no pátio, aí todo mundo vai, esse aqui fez isso, joga um julgamento dos presos, e pau no gato. Aí teve um dia que chegaram pra mim e falaram assim, aí, o maluco ali, o fulano, ficou secando a bunda da sua esposa, entendeu? Você vai ter que cobrar o maluco aqui. Eu falei, não, mano, nem vi, mano. Pô, sou firmeza, mano. Que firmeza, Twitch, tá louco, mano? O bagulho não é assim não, o bagulho é cadeia, João. O bagulho é cadeia. Você falar que você não tem essa não, mano. O cara desrespeitou sua esposa. Eu falei, mas eu nem vi. Eu falei, não, mas ele viu. Não viram? Os caras, vimos. Agora você vai ter que cobrar ele, mano. Mas não, Twitch, se liga, mano. Senão nós que vai cobrar você, porque senão a cadeia desanda, entendeu? Em outras palavras, se isolar deixaria uma mensagem clara aos outros presos. Eu posso ser agredido sem repercussão. Um ponto é que essas imposições não dependiam de uma instituição centralizada. Mesmo assim, servia aos que seguiam. Por isso que atacar internos não seria uma violação do código. Porém, o aumento populacional acaba por colocar em xeque esse sistema dada a dificuldade de averiguar quais presos seguiam os códigos. A mudança étnica em termos de proporção dos presos também dificultou esse consenso, o que acabava gerando um aumento dos números de constituições internas, onde os conflitos são resolvidos entre as próprias gangues. Se um prisioneiro da gangue A deve para alguém da gangue B, geralmente esse conflito é resolvido com a própria gangue A, forçando o prisioneiro a pagar sua dívida. Como isso prejudica as relações econômicas das gangues, como no exemplo da Islândia medieval, o incentivo é fazer de tudo para que não haja danos potencializados. O que podemos tirar disso
é que os incentivos econômicos fazem reger um sistema legal dentro das prisões, onde a sua aplicação independe de um ente centralizador em muitos casos. O consenso e a busca de se associar por qualquer motivo que seja, geralmente racial, também permite a manutenção desse sistema legal. O que tem de errado no sistema legal brasileiro? Primeiro, ele não surge de relações voluntárias, ele é imposto a gente. Segundo, ele não tem incentivo algum em ser eficiente, ele busca servir as classes políticas em primeira instância e as migalhas distribui entre o povo sofrido que sofre danos diários, mas não é reparado. Por ele ser a última instância do processo legal e se encarregar de todos os casos legais, no momento que comete uma injustiça, advoga em causa própria. A maior ameaça ao Estado é justamente o sentimento de ultraje que a população tem sentido. Ver que determinadas classes ganham vantagens ao cometer crimes e se sentir penalizado por um sistema de segurança que não o protege de outras pessoas que cometem crimes e, muitas vezes, não são punidas, leva a uma perda significativa da autoridade moral. Porém, a quem o injustiçado recorre quando essa injustiça é causada ou, como muitas vezes acontece, é mantida pela entidade que roga para si o monopólio da justiça. A quem o injustiçado irá recorrer se as opções lhe são proibidas. Quantas injustiças ficaram na história, mas esquecidas pelo povo graças às propagandas doutrinais que o Estado faz. O Estado criou seu caminho para ser juiz de causa própria, o que viola qualquer processo jurídico que busca decisões justas. Seus vícios e suas burocracias não fazem apenas os brasileiros a serem injustiçados, mas toda e qualquer pessoa que, de antemão, é obrigado a adotar um sistema legal para resolver um conflito. E que lições podemos tirar? A primeira é que um sistema jurídico pode existir sem o Estado. A segunda, contrariando o que muitos falam, é que um pobre pode sim ter justiça no sistema jurídico privado. A terceira é que os incentivos são importantes para que o sistema jurídico não se vicie e leve justiça a quem precisa. A quarta é que o sistema econômico que surge antes mesmo de qualquer Estado vai pressupor um sistema jurídico, e esse sistema jurídico não tem necessidade do Estado. A quinta é que o sistema jurídico também não pressupõe um território. Essas e mais lições encontradas no livro Sistemas Legais Muito Diferentes do Nosso nos demonstram a realidade material dos fatos, de que um sistema libertário não é impossível. Libertarian society is that you will have private firms which are selling the service of protecting people's rights and settling their disputes. And if you rob me and I'm the customer of such a firm, that firm then figures out who robbed me and goes to him and says, give the property back plus appropriate compensation for our time and trouble finding you. And if you refuse to, they say, all right, we're going to send some big strong men to arrest you and punish you in some way. But I don't think I can predict what the details would be. That is to say, you could imagine a system in which you do it at one extreme. You could imagine a system in which the only punishment is telling everybody that you're a crook and therefore they shouldn't deal with you. There was a rather nutty libertarian a long time ago by the name of Robert Lefebvre, who was a pacifist. And his view was that you could manage it with no use of force at all, just by taking advantage of the fact that you depended on voluntary cooperation in order to function. And there's actually a science fiction story along those lines, whose name I forget, about describing a society that worked that way. At the other extreme, you might have a system with the death penalty and, imprisonment and all the rest of it. Imprisonment's a pretty inefficient crime. On the other hand, there are problems with efficient crimes too. I've got another article on that if you have a crime where when you lose something, I get something, I've got an incentive to try to convict you of it, whether or not you're guilty. And that's a potential problem in a modern legal system. And hopefully it's going to be less of a problem in an anarchist system because both sides, in effect, got their preferences reflected in the bargaining of their agencies. But anyway, so I don't think one can predict a priori. This goes back to the fact that people ask me after I write the book, what's the best legal system? And the answer is there probably isn't one. That probably the legal system of Society A wouldn't have worked in Society B. They faced a different set of constraints. Now, it might be that Society A would have been better off with the legal system of Society C. But
but there aren't simple answers to these questions, unfortunately, or unfortunately, I guess professors would get bored if there were too many simple answers. So I don't really know whether you would have a system, in a sense, if people have assets, then it seems to always make more sense to punish them by fines rather than by imprisonment, because imprisonment imposes a cost on them and a cost on the prison. But on the other hand, in a society where there are lots of people who can't pay fines, if you say, well, if you can't pay the fine, you get away free, then they're going to be criminals, because it'll be profitable to be a criminal if there's punishment. So you're then going to need imprisonment or flogging or execution. And I don't think there's a good theoretical answer independent of the particular society to what those institutions would be. There's going to be pressure for avoiding wasteful things like executing people or imprisoning them if there are better options, but there may not